Bom, estamos de volta, 9 horas 49 minutos. 7h49, obrigado, Carlos Alberto. 7h49, hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro, tem Jornal Folha da Manhã nas bancas, de volta no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Voltamos para conversar com o vereador Diego Dias, que é do Podemos, aqui no programa, ainda falando sobre o tema, sobre essa questão do aumento aí da taxa de lixo, que foi polêmica ontem. Naturalmente isso vai repercutir por mais alguns dias ainda, vai ter a reação natural aí do setor produtivo, que estava até, né, combatendo bem essa questão do novo Código Tributário e tudo mais. E nós voltamos, mas sempre lembrando, né, que vai estar em cartaz em Campos, no Kinoplex do Shopping 28, o filme Marighella. Então não perca, em cartaz a partir de sexta-feira, no Kinoplex da 28 de março. Meu caro Arnaldo Neto, eu volto com você, por favor. Só, já que você está falando do filme aí, a gente vai falar dos destaques do jornal no final, né? O Seu Jorge, premiado, cantor Seu Jorge, premiado pela atuação no filme, então vale muito a pena aí conferir essa estreia. E como eu falei no bloco anterior, é novidade para o interior do país. Só em São Paulo que algumas cidades do interior já conseguiram o filme, e a Campos entra aí nesse roteiro agora de cidades do interior do país com o filme. Diego, vamos nós aqui voltar aí vamos voltar à sessão de ontem, mas para falar de um assunto que não é pertinente a ontem, um assunto que se arrasta também desde de maio, quando veio essa prova de fogo para o governo em relação ao Código Tributário. A questão do tempo para discussão. Ontem, quando eu vi circular que teria esse projeto, comecei a entrar em contato com alguns vereadores, falei com o Nildo, acho que falei com o Igor, e falei com o Fábio Ribeiro. Foram os 3 vereadores que eu falei ontem, quando começou a circular essa informação. Nildo, Igor estava chegando à cidade, estava fora, Nildo estava no gabinete. Nildo falou que o projeto chegou às 11h47 para ele, com a possibilidade de emenda até às 2 da tarde, que é o regimental, né, o natural de vocês, do trabalho da Câmara, para ser votado às 5. E ele, mais uma vez, reclamou desse pouco tempo para análise. Lá atrás, o Código Tributário, que era bem mais complexo, o pacote todo do Código Tributário, né, também houve esse questionamento da oposição. Como se discute um projeto dessa magnitude, que vai influenciar na vida de muita gente, em pouco tempo? Você concorda com essa análise da oposição de pouco tempo para discussão, no projeto chegar em regime de urgência às 11h47 para votar às 17 horas? Tem tempo para discutir, de ajustar? Qual a sua visão em relação ao tempo de debate em relação ao projeto? Eu não vejo como sendo algo que esteja limitando as análises, não, Arnaldo. Porque eu estou colocando para vocês aqui, tive acesso a todo o conteúdo juntamente com todos os demais, e falei aqui mais cedo que o presidente tem sido muito diligente nesse sentido, em marcar reuniões, ontem particularmente, novamente, convidou todos os vereadores para que, se por acaso tivesse alguma dúvida, se tivesse alguma coisa em relação à contextualização, a entendimento, para que fosse esclarecido. Então, se não tivessem esses movimentos, aí eu poderia até concordar em não estar aberta a possibilidade de entendimento, de diálogo, de discussão. Mas quando você abre para ouvir, quando você chama para conversar, cai por terra qualquer manifestação nesse sentido. E todos os gabinetes têm equipe, né? Ou deveria estar tendo equipe de análise, de visualização, de estudo, de tudo que chega dentro daquilo que manda o regimento. Está chegando dentro daquilo que manda o regimento, cabe a cada um dos pares estar promovendo sua análise ou direcionando para que a análise seja efetivada. Ninguém especificamente deu nenhum vício de forma ou fez qualquer manifestação que fosse de encontro a que torne isso ilegal, que torne isso inviável do ponto de vista de votação e de análise de estudo. Até porque, vou repetir, mais uma vez o presidente ontem
fez o convite para que, se acaso tivesse alguma dúvida, se acaso tivesse algum tipo de informação que algum dos pares gostaria de ter, que fosse sanado. Parte dos vereadores tiveram, liberalidade de outros não está, então não vejo como ter tido qualquer tipo de cerceamento de manifestação ou de colocação, não vejo dessa forma, não. E a oposição ontem participou da reunião de alguma forma? Teve essa reunião ou só esteve aberto a possibilidade de reunião? Não, teve a reunião. Alguns vereadores da oposição estiveram lá conosco na reunião. Alguns optaram por não ir, mas outros vereadores de oposição me reservam no direito de não estar falando, porque cada um vai se manifestar se teve ou não, mas alguns vereadores de oposição estiveram com a gente lá na reunião, tirando as dúvidas e colocando, inclusive, suas posições também de forma pretérita nessa reunião. Certo. Mas tentaram ajustar de alguma forma, mudar a taxa? Como que foi o... Tivemos um travamentozinho novamente. Travou aí, Arnaldo. Como que foi? Por favor, repita. Travou seu som aí, por favor. Dá uma verificada aí, por gentileza, Arnaldo. Acho que agora travou geral, vereador. E agora travou. Travou, e Arnaldo falou um negócio interessante, de que chove, complica bastante em Campos. Energia elétrica, então, aqui no centro da cidade é tenso. Acho que o Arnaldo vai precisar reconectar aí. Reconectar. Hoje tá danado lá. Bom, vereador, eu vou sair um pouquinho do tema, depois a gente volta. E aí, do tema não, da pergunta do Arnaldo, vou fugir porque são os bastidores, eu não acompanho, quem acompanha isso muito bem, por sinal, é o Arnaldo. Nós recebemos aqui recentemente o líder do governo, o Álvaro Oliveira, e a gente tentou, acho que no dia foi a entrevista com o Aloysio Abreu Barbosa. Foi sim. E aí, o Aloysio até tentou tirar essa informação, tentou buscar essa notícia, essa confirmação, porque no governo, no começo do governo, havia não uma unidade, mas tinha lá 23 vereadores na situação. E justamente a colocação desse projeto do Código Tributário para votação, houve um racha nessa base inicial com mais de 20 vereadores que apoiavam o governo. A pergunta até o próprio Caio Viana, que foi o candidato de oposição a prefeito aí de Campos na eleição passada, né, apertada, segundo turno, uma corrida muito bacana dessa coisa de democracia, né? E aí eu pergunto a você, ele até tentou orientar aí os vereadores do PDT a não votar com esse projeto. E aí rachou a base, aquela coisa toda. Dá para dizer hoje que esses vereadores, inclusive esses dois, Leon Gomes e o Luciano Riolo, que são do PDT, né, justamente por conta dessa orientação do Caio, eles e mais os outros 12 formam a base sólida do governo na casa? Cláudio, é difícil a gente falar pelos outros, né? A gente visualiza lá hoje que a manifestação dos vereadores, desse grupo de vereadores, é em sendo base. Agora, os motivos pelos quais cada um deles efetivamente deixou a base lá atrás e hoje essa composição, é muito difícil a gente fazer qualquer opinião, dar qualquer opinião e fazer qualquer juízo de valor em relação a isso. Até porque cada um tem suas convicções, suas ideias, suas posições. Então, hoje, ao que todos estão verificando, e principalmente pelo que a gente vê, as posições são de que esse número é a base do governo. Agora, a gente não pode afirmar se ela será de 20, será de 18, ou por que deixou de ser, porque são as convicções de cada um. Alguns se manifestam dizendo, por exemplo, que lá atrás deixaram de ser a base
pela questão tributária, outros disseram que é por motivo XYZ, e isso aí é bem personalíssimo, né? Isso é bem de cada um. Voltando com a conexão aí, ok, agora o Arnaldo Neto, então volta você a pergunta, se você puder repetir. Achei melhor não fazer o intervalo, porque a gente já acabou de fazer aqui, aproveitar esse tempo. Não, a gente estava falando sobre essa questão aí da oposição presente nessa reunião prévia. Isso é natural, né? Primeiro, porque às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas pensam que é uma coisa que não acontece. Ontem até os vereadores vão para a tribuna falar que governista tem pessoas indicadas do governo, isso acontece em todas as esferas. Tá, acontece, mas também não é uma coisa que se aborda assim tão claramente. Agora, essas reuniões, sobretudo de lideranças, antes de votações polêmicas, isso é a coisa mais natural de qualquer parlamento, né? Todo parlamento faz isso. Mas aí o que eu perguntava, já, sem citar nomes, dentre esses da oposição que estiveram lá, eles tentaram, de alguma forma, mudar alguma coisa do projeto, propor algum tipo de emenda, ou a discussão foi só o que aconteceu ali no plenário e que aí chega a um certo momento que parece ser coisa mais pessoal do que de projeto? Eu não vi, muito sinceramente, pelo que eu me lembro, não existiu nenhuma movimentação no sentido de haver modificação. Logicamente que tem a movimentação e a colocação contrária. Ó, eu não sou de acordo. Agora, o não ser de acordo, aí eu te responder se a ideia seria gerar algum tipo de emenda ou se a ideia seria propor alguma coisa, eu já não tenho como te responder porque não foi verbalizado. Agora, a contrariedade ao projeto, alguns se manifestaram sim. Essa questão que eu levantei agora, Diego, sobre de alguns embates parecer até de tornar pessoal. Ontem ficou muito nítido ali os personagens dessas discussões, né? E de um lado também, aí vai uma crítica base, se pode assim dizer, crítica na questão de quem analisa o cenário já há algum tempo. Muitas vezes a tribuna é você, o líder, e talvez Silvinho, às vezes, os demais vereadores pouco sobem a tribuna nesses embates mais quentes. Do lado de lá, não, temos bons oradores, boas pessoas que discursam. Nildo, com toda experiência, Igor também, vereador de 2 mandatos, Rogério Matoso, que já foi presidente da casa. Então, assim, e os demais, Elinho também é bom de tribuna, Bruno, apesar de ser novo, é outro que também é bom orador de tribuna, ou seja, parece que tem uma desproporcionalidade. Isso aí não tem uma coisa que vocês conversam para tentar equilibrar esse debate, não? Precisa tirar a base um pouquinho mais da cadeira ali e botar na tribuna também para discutir? Arnaldo, cada um tem uma característica, né? E eu procuro respeitar as opiniões e as características de cada um. Não, o Leon também é um atuante, bastante atuante em estar manifestando suas opiniões, em estar se colocando na tribuna. E os demais também, em questões pontuais, acabam colocando as suas opiniões. Cara, eu acho que essa questão de estar subindo ou não, de estar falando ou não, é uma questão muito particular. E, logicamente, se do lado da oposição existem mais pessoas com tais características, eu não vejo, Arnaldo, como um desequilíbrio, vamos assim dizer, porque hoje, muito sinceramente, você que está mais antenado nessa questão dos bastidores, e de vez em quando eu tenho a possibilidade de conversar em grupos, ou de estar falando até fora, principalmente fora da Câmara, eu tenho pedido que as pessoas cada vez mais se liguem nas sessões, procurem acompanhar as sessões, que aí não fica muito difícil da gente começar a fazer a identificação. É o que você falou, né? Tem gente que fala que o outro está subindo a tribuna para jogar para a galera, tem outro que... Você vai ver que existem algumas pessoas que batem em determinada tecla, pura e simplesmente porque, pô, hoje eu sou oposição, hoje eu acho que a visualização do contexto do governo é de estar promovendo aquela crítica ou aquela no sentido de me posicionar cada vez mais como sendo antigovernista, vamos assim dizer. E eu vejo que muita coisa está acontecendo. A cidade está sendo reconstruída
Então não é a gente estar subindo a tribuna pura e simplesmente para poder estar fazendo defesa de nada. Eu não me vejo, muito sinceramente, eu não me vejo um defensor. Eu me vejo ali como um cara que foi votado, está representando a população e está procurando passar a realidade de um contexto. Então, ontem mesmo, naquela questão toda acalorada, eu me manifestei, falei, eu respeito a opinião de todos, respeito a opinião do vereador XYZ, mas a minha é essa e vai continuar. Eu vou continuar dando a minha opinião de acordo com minhas convicções e de acordo com o que eu entendo que seja o correto. E eu entendo que o governo está acertando muito mais do que se tem de problema. O problema vai existir sempre, não só no governo Vladimir, no governo de Campos, mas em todo o governo. E a gente tem que estar aqui disposto a resolvê-los, não fechar os olhos para ele. E eu vejo o governo com esse ânimo, com essa vontade. O problema existe, vamos tentar resolver. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Agora, aquilo que tem solução, a gente vai buscar a resolução. Então, essa questão de estar subindo ou não estar subindo, aí é peculiaridade de cada um. Às vezes a gente conversa, tem o pastor Marcos Elias também, que dentro das suas características, sobe a tribuna, faz suas colocações, não tão, de repente, não na mesma frequência, por exemplo, que o Leon tem subido, que eu tenho subido, que o Álvaro tem subido, que o Silvinho também, mas aí é característica e peculiaridade de cada um. Essa questão do tamanho da base, né, que o Nogueira colocava aí, ele até citou o Leon e o Rio Lu, e tem também o Marquinho, que é do PDT, Nogueira. E tem... Perdão, foi sim. Tem essa questão, no ponto final de hoje, que daqui a pouco eu vou publicar no blog também, mas está no jornal impresso já, no ponto final a gente aborda isso. Eu tentei falar com o Caio ontem para saber a posição dele, enquanto agente político, ex-candidato a prefeito, presidente do partido, que deu uma orientação que não foi seguida. Mais uma vez, que também lá atrás o PDT não ia seguir. Só que ali em agosto teve alguma mudança, que a maioria do PDT resolveu seguir a orientação e isso ia impor uma derrota ao governo se entrasse em pauta o Código Tributário. E esse trecho, esse pedaço, esse período aí dessa mudança de Marquinho e de Luciano e também do Maicon, do PSC, que eram contra qualquer alteração no Código Tributário e que ontem votaram a favor, foi uma coisa que a oposição marretou muito. Toda hora que um subia, falava que mudaram de posição. Parecia, Diego, e aí eu chamo você a falar como analista também do cenário, já que você está ali e está tendo uma visão privilegiada que está ali dentro, né? Parecia que eles queriam provocar os três a ir à tribuna e falar alguma coisa, mas não colou, né? Cara, exatamente, essa questão eu costumo falar de vez em quando o seguinte: eu sou empresário e estou na política. Eu gosto da política, eu vejo que você também gosta da política. E a realidade é a seguinte: eu procuro pregar que cada vez mais a gente precisa acabar com esses amores. Existem amores e ódios, Arnaldo e Cláudio, que fazem com que você gere manifestações que não são condizentes com a realidade. Essa questão de entendimento e de voto, você pode entender... Olha só, gente, não existe verdade absoluta, vocês concordam comigo? Não existe verdade absoluta. O que você tem hoje de pensamento, de posição, com a idade e maturidade que vocês têm, que a população que está nos vendo e assistindo tem, que eu tenho, não é a mesma de 1, 2, 3, 10 anos atrás, e não será a mesma de 20, 30 anos atrás. Nós temos... O que eu vejo é o seguinte: nós não podemos perder nossos princípios. Agora, nosso posicionamento, ele vai estar de acordo com o momento, com a experiência de vida e com a contextualização. Não tem como ser diferente. Eu já coloquei para vocês aqui, certo? Que quando você debruça para poder olhar, quando você verifica, não tem aqui um caminhão, uma enxurrada de malefício, como alguns querem colocar, contra a população. O que existe é planejamento, o que existe é gestão. Tanto é, gente, que se fosse realmente para poder fazer algo de forma abrupta e de forma que gere, sim, esse incremento, que esteja pensando na eleição, tudo seria empurrado goela abaixo agora, e não está sendo. Está sendo feito de acordo com as necessidades que os estudos técnicos estão mostrando, que a realidade do município está mostrando, para que a gente tenha governabilidade, para que a gente tenha possibilidade de investimento,
para que a gente tenha a possibilidade de levar serviço público. Eu falo muito isso. O prefeito está muito preocupado em entregar dignidade e serviço público de qualidade à população. Isso tem que ser visto. Esse ano, quantas UBS foram reabertas? Esse ano, nós estamos já licitando mais de 100 milhões, quase 200 milhões em recursos, e que o prefeito teve a visualização do governador, e o prefeito agradece, a gente agradece lá também, em relação à necessidade que o município tinha em relação à infraestrutura, Hospital Geral de Guarulhos, Parque Saraiva, dentre outros. Então, será que as pessoas não estão enxergando isso? Eu falo às vezes para a oposição, para as pessoas lá, para os vereadores de oposição, a gente não pode ficar se apegando a um dia especificamente que a gente bateu, passamos com o carro na rua e batemos num buraco, porque a cidade estava um buraco, não tem como, gente, é impossível. Se existisse mágica para resolver os problemas, principalmente das prefeituras, do Estado, da União, a gente não precisava de bons gestores, a gente não precisava estar escolhendo tanto. Era só colocar um bom mágico, ele ia resolver o problema da população, ia resolver o problema do município, ia resolver o problema da municipalidade. E não é assim que funciona. Tudo depende de planejamento, tudo depende de gestão, tudo depende de organização. E o prefeito está demonstrando isso dia a dia. Essa questão, você parece que adivinhou que era o próximo ponto que eu ia levantar. Você falou aí sobre buracos. Aí tem dois assuntos que recorrentemente nas indicações simples sempre voltam à discussão. Um é buraco na cidade, que todo mundo que trafega pela cidade sabe que é a realidade. Falar nisso, não sei se resolveram, na Alberto Lamego, cheguei a Campos na segunda-feira, ali perto da UF, geraram uma tampa de bueiro e botaram umas árvores ali que eu pensei que era até que caiu alguma coisa de caminhão, tipo quando leva cana, que cai aquele monte. Não, era para sinalizar o buraco, o negócio é até preocupante, né? O risco de acidente. É buraco e questão de iluminação. Iluminação é uma coisa que me chama muita atenção aqui em Campos, porque de um lado o governo mostra que está caminhando com iluminação de LED, que é também uma coisa que começou lá no governo passado, aquela questão da concessão, aquela discussão toda, que a gente pode até abordar aqui. Mas, enfim, de um lado caminha a questão do LED. Do outro lado, onde não tem LED, todo mundo reclamando que não tem iluminação e que está difícil o problema de iluminação. Passamos 10 meses de governo. Como você mesmo falou, e a gente também concorda, não tem como fazer mágica. Mas dá para fazer algumas coisas. Algumas operações tapa-buraco para acontecer, algumas trocas de lâmpadas podem acontecer, mas tinha um problema com o TCE, que está para ser solucionado na questão de um edital. No seu ponto de vista, esses dois problemas que parecem ser de dia a dia da população, claro que temos outros problemas mais importantes, questão do Hospital Geral de Guarulhos, sobretudo, saúde sempre vai ser mais importante, educação, que tem que voltar às aulas presenciais no próximo ano e precisa de uma reforma nas unidades, são pontos mais importantes. Mas no dia a dia, nas questões corriqueiras, parece que é o que mais impressiona a população, buraco e falta de iluminação. Do seu ponto de vista, passados 10 meses completos, estamos no 11º, quando que o governo consegue solucionar essa questão? Arnaldo, eu subo a tribuna, e já que você falou do governo passado, eu não subo a tribuna pura e simplesmente para jogar pedra em ninguém. Não é no meu estilo, não é o meu perfil, mas eu não posso deixar de comparar. E eu vou fazer uma comparação aqui para vocês muito simples. Imagine que você tem a sua casa, a Cláudia tem a dele, todo mundo que está nos assistindo tem suas casas. Imagine que você fique 4 anos sem dar manutenção, sem trocar uma telha, sem pintar, sem consertar um cano, sem limpar. E aí, um belo dia, você acorda e fala assim, eu vou começar a fazer aquilo que eu não fiz. Existe a possibilidade de você estalar os dedos como uma mágica e resolver todos os problemas que você não conseguiu, que você não tinha, que alguém deixou de fazer por você? Isso não existe. Isso não existe. Então, a gente não está falando... Quando a gente fala do dia a dia, Arnaldo, você me permite aí fazer só um ajuste nessa questão. Quando a gente fala do dia a dia, a gente tem que se atentar que o prefeito Vladimir, ele não pegou a rua sem buraco, ele não pegou a cidade iluminada. Ele pegou a cidade esburacada, completamente esburacada e completamente sem luz. Então, essa comparação eu faço para que as pessoas
tem o seguinte pensamento: Diego, você vai ficar fazendo essa comparação até 2050. Não, eu estou fazendo essa comparação para demonstrar que não existe a possibilidade de trazer um mágico para poder resolver as coisas e que está sendo resolvido e a solução está sendo buscada. Esse edital, por exemplo, ele é do início do ano. Estava parado no Tribunal de Contas por questões técnicas, mesmo tendo sido respondidos todos os questionamentos. O LED foi iniciado no governo anterior. E, inclusive, a minha opinião é de que, naquele momento, com base naquilo que a gente pôde observar de um processo que aconteceria, seria um presente para a empresa que ganhasse. Não adianta, você vai usar o dinheiro público para poder subsidiar a troca do LED, que é o que faz a eficiência energética, e depois você bota uma empresa para tomar conta disso? Você pode até fazer, mas com devidos ajustes, que a empresa tem que, sim, ainda fazer algo relevante de investimento para poder justificar esse ganho durante 20, 25, 30 anos. Isso aí é lá do passado. O que eu estou querendo te dizer é que a cidade foi encontrada em condições deploráveis em todos os sentidos, inclusive na questão das ruas esburacadas e da iluminação. O LED se conseguiu dar uma amenizada, o prefeito conseguiu dar uma amenizada em todas as questões com LED, conseguiu. Algumas lâmpadas estão sendo colocadas que não as lâmpadas de LED, porque existe aí, eu até conversei lá com o secretário de Serviço Público, Fred Rangel, e parabenizei ele por isso, porque você, quando coloca o LED, existem algumas lâmpadas que estão em funcionamento. Ele tem relatório disso lá. E essas lâmpadas estão sendo reinseridas, que estão em funcionamento, aonde, na proporção que se consegue retirá-las com funcionamento, inserindo aonde, mas não supre a necessidade. Só vai suprir a necessidade com a realização da licitação, com a contratação da empresa, para a gente ter a volta à normalidade. Mesma coisa a questão do tapa-buraco. Se o dia a dia nosso tivesse sido continuidade de um dia a dia bom, de regularidade, de funcionalidade, de consertos, hoje a gente poderia cobrar um dia a dia bom. Só que hoje não dá ainda para cobrar um dia a dia bom se a gente veio de um dia a dia péssimo. Bom, são 8h17, vereador Diego Dias. Eu vou só pedir licença rapidamente para a gente fazer um intervalo. Você continue aí conosco, você também que está nos acompanhando, mas bem rápido para a gente voltar e fechar esse programa. E eu vou tomar a liberdade, Arnaldo. Você colocou 2 temas que são indispensáveis, aí, importantíssimos: a questão dos buracos, da iluminação. E com sua licença, com sua permissão, eu vou colocar mais um outro tema, mas o vereador me responde no próximo bloco. Nos responda sobre transporte coletivo, que inclusive vou usar o texto aqui da Dora Paz, que ela diz ali na abertura da notícia hoje, que é capa do jornal Folha da Manhã, que a volta às aulas em campos, tanto no sistema particular quanto público e estadual principalmente, jogou luz aí nesse problema. Temos superlotação durante toda essa pandemia, né? E temos agora a volta às aulas com a superlotação. A coisa está complicada e eu gostaria de saber qual a intervenção do vereador nesse sentido, para também, assim como os 2 temas que o Arnaldo colocou aí, né, fazer coro com essa situação. Mas o senhor me responde no próximo bloco, Diego. Por favor, vamos renovar o óleo aí. São 8h18. Em Campos, eu quero só fechar aqui o programa e confirmar o bloco, né, o patrocínio de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.